trazendo mais, já que, enfim, ex-presidente Bolsonaro aqui, personagem central da pauta aqui no programa, pessoal, eu quero falar também do fato que a Polícia Federal marcou para a próxima quinta-feira o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito que investiga a atuação do seu filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, hoje, enfim, vivendo nos Estados Unidos, vem tocando sua vida ali em Dallas, no estado do Texas, e a todas as articulações, de acordo com setores das autoridades de justiça do Brasil, que ele estaria conspirando e coagindo as autoridades junto às autoridades americanas. Pois é, Marinho. No pedido, a Procuradoria-Geral da República afirmou que o deputado Eduardo Bolsonaro estaria tentando influenciar o governo de Donald Trump a impor sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Eduardo é investigado por possíveis crimes como coação e obstrução de investigações. Lembrando que o Eduardo era o deputado que dizia que um cabo e um soldado seriam suficientes para fechar o Supremo. Isso aí tá me lembrando a época aí que o Eduardo, que o 03 aí, fazia as cagadas dele na época de escola e a diretoria me chamava, eu chamava o pai aqui para conversar. Não é isso? Chamava o pai para conversar. Bom, mas de que forma? Brincadeiras à parte, David de Tarso. Não, eu fico me perguntando de que forma que ele nos Estados Unidos estaria obstruindo as investigações. Esse trecho especificamente. Eu fico assim me perguntando de que forma que seria isso. Vamos explorar esse ponto aqui, que acho que pode ser central, muito bem identificado aqui pelo David, porque, enfim, coação, como exatamente? Coação, é obstrução. Isso é fato. Fato posto, dado público, notório, posto, inegável. Agora, a questão de obstruir as investigações, até onde eu sei, enfim, será que tem hackers texanos invadindo as contas do STF? Até onde eu sei, não. Me parece um argumento delirante, porque os Estados Unidos não têm como influenciar de forma oficial num processo cujo Brasil tem soberania total, né? As instituições brasileiras não são subordinadas às instituições americanas. Então, o argumento para mim... Mas, em tese, estariam subordinadas aos acordos de cooperação judicial que o Brasil, os tratados internacionais que o Brasil é signatário há muito, muito tempo. Então, esse tipo de... Eu acho que esse é o limite que está sendo cruzado aqui, até para os Estados Unidos justificar eventuais sanções contra autoridades brasileiras, que seria a remoção do sistema SWIFT, o sistema bancário, eventualmente empresas americanas de cartão de crédito ficariam bloqueadas, até de linhas aéreas americanas, determinadas autoridades brasileiras não poderiam mais acessar, caso isso vá adiante. É que aí, Marinho, tem uma questão que, para mim, é muito fundamental, que diz respeito a relações diplomáticas entre dois países e aquilo que dois governantes, num determinado momento da história diplomática desses dois países, possuem um alinhamento menor ou maior. Eu fico imaginando se lá no governo Trump, mesmo que seja o governo Trump que tem ali um carinho especial pela família Bolsonaro, mas ele está mesmo disposto a criar uma crise diplomática com um parceiro comercial que é importante, que é o Brasil. Imagina você simplesmente tirar o sistema SWIFT ou impedir que empresas brasileiras possam fazer transações financeiras com o Brasil, ou mesmo a entrada de autoridades, porque isso é muito delicado. Existem inúmeras reuniões internacionais, ONU, OMC, que exigem a presença de autoridades diplomáticas. Você simplesmente tomar uma decisão que pode acarretar em infinitas consequências apenas porque você tem um alinhamento maior com aquele que deixou o poder, me parece muito preocupante. Acho que o governo americano está muito mais preocupado com centenas de outras coisas do que justamente exatamente essa questão. Eu acho que é muito mais uma construção de uma narrativa por parte desse grupo político, deixando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para ter uma certa liberdade maior em poder gravar os seus vídeos e falar aquilo que ele não poderia falar aqui no Brasil. Lá ele está, de certa forma, longe da justiça brasileira, né, Marinho? Ele pode falar certas coisas lá que ele teria muito mais dificuldade de falar aqui no Brasil. Agora, mas e no momento onde a gente vê o secretário de Estado, Marco Rubio, vindo a público em caráter oficial e dizendo que são iminentes essas sanções. Ora, quais autoridades especificamente aqui no Brasil serão afetadas? Ainda não sabemos. Podemos imaginar, podemos especular, algumas muito provavelmente serão, mas de que forma? Qual será o impacto concreto? Eu acho que já ultrapassou a fase de achar que é meramente uma histeria o Eduardo Bolsonaro lá de Dallas batendo bumbo e fazendo fumaça.
Eu acho que depois do acontecimento, do secretário de Estado do governo americano vindo a público anunciar, ou pelo menos criar o prenúncio para essas sanções, eu acho que talvez aí estamos diante de um divisor de águas nessa história. Talvez não é mais o cão só ladrando, ele pode eventualmente morder agora. O governo americano ladrou muito nesses últimos meses aí e acabou não executando muitas coisas do que foi falado. Isso é um bom ponto. Então, isso é um bom ponto. Pode ser que aconteça. Vamos aguardar os próximos capítulos. Pode ser que aconteça. E é uma característica também do governo do Trump, né? Comprar briga com o judiciário, porque eles compraram briga nos Estados Unidos, né? Exato. Toda hora. A gente trouxe diversos episódios. O Putin já recebeu ultimatos de 2 semanas umas 10 vezes. Desde que o Trump assumiu. Então é difícil cravar que o governo americano vai fazer qualquer coisa. Agora, outro ponto que me chama muito a atenção é como que um grupo em tese nacionalista, em tese patriótico, está ancorando a sua estratégia política basicamente no desejo de interferência política de um outro país sobre o Brasil. Isso é mais uma daquelas insanidades brasileiras que o cachorro faz, o poste faz xixi no cachorro. É uma loucura. A gente está falando do grupo que representa o nacionalismo, o patriotismo, clamando, implorando por uma interferência americana sobre as instituições do Brasil. Assim não dá. Agora, muita gente dizendo que, enfim, acho que tudo que acabou gerando esse novo capítulo aqui da Polícia Federal convocando o ex-presidente foi que talvez o Bolsonaro estaria usando toda aquela vaquinha multimilionária de Pix que ele conseguiu amealhar para poder, de alguma forma, ajudar com os custos de vida caríssimos lá com o Eduardo Bolsonaro. E que, de alguma forma, aí ele estaria sendo, no mínimo, cúmplice da estratégia que ele estaria arquitetando por lá. Agora, eu estou querendo agora transportar a discussão, antes da gente seguir adiante, só para o impacto político que isso pode ter. Você acha que, de fato, se for adiante... Porque o pessoal já estava dizendo nos bastidores, né, David, que isso poderia ser ali o prenúncio para uma prisão preventiva contra o ex-presidente, aí talvez o ex-presidente recuasse, talvez falasse mais ali para poder se blindar e evitar essa prisão. Aliados estão temendo isso também. Você acha que tem esse componente? Olha, diante de tudo que tem acontecido no Brasil em relação ao judiciário, muitos juristas que a gente acompanha... Nada surpreende. Não entende algumas decisões, eu não me surpreenderia se tivesse um pedido desse. E você, Aninha? Mas eu acho que aí tem uma questão que a prisão eventual do ex-presidente Jair Bolsonaro talvez seja o momento mais delicado do STF, né? Talvez seja o passo que eles mais têm cautela em dar, porque eles sabem o tamanho da narrativa que isso vai criar. Se torna um mártir. Né? Então, exatamente. Eu acho que até o momento isso não aconteceu e já poderia ter acontecido se a gente se lembrar daquele período que ele passou numa embaixada, enfim. Mas eu acho que existe uma cautela adicional com a qual eu concordo, inclusive. Eu acho que toda e qualquer prisão, ela tem que ter uma certa cautela, em especial quando a gente está tratando de crimes que não têm potencial ofensivo violento direto, vamos dizer assim, né? Agora, mas eu acho bem difícil. Eu acho que eles não dariam esse tiro pro alto assim, não. Mani Macris, da forma mais desapaixonada possível, mais razão e menos emoção, a gente sabe que os seres humanos aqui, tentando colocar o chapéu de analistas e comentaristas aqui, você acha que o impacto, assim, eleitoral que isso pode ter? Até porque hoje, Eduardo Bolsonaro estampando capa da revista Veja, já até dizendo que cogitaria sim, caso seja dada a missão pelo pai e ex-presidente dele, que ele poderia assumir essa candidatura e ser o representante do bolsonarismo puro sangue. E você acha que, eventualmente, indo adiante, uma possível prisão preventiva contra o ex-presidente, ou seguir, enfim, o desenrolar das coisas como a gente vem acompanhando aqui em relação a Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, você acha que isso pode ter o efeito ricochetear contra as autoridades e só empoderar aquela sensação de perseguição no entorno do Bolsonaro e cacifá-lo eleitoralmente ainda mais? Eu acho que tudo está caminhando, Marinho, para o establishment escolher um candidato que esteja mais próximo daquilo que eles esperam. Isso não inclui Bolsonaro, isso não inclui Eduardo Bolsonaro e talvez até também Michele Bolsonaro. Eu acredito que pelo andar da carruagem, tanto o Jair Bolsonaro quanto o próprio Eduardo Bolsonaro também vai estar inelegível nas próximas eleições. O que vai se fechando o cerco, como eu falei no comentário anterior,
talvez para a escolha de um Tarcísio, que é o mais próximo do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, já foi colocado pelo próprio Bolsonaro, em alguns casos, André, que o Tarcísio às vezes é próximo do seu inimigo, ou seja, o inimigo, o Supremo Tribunal Federal. E a que ponto seria interessante para o Bolsonaro escolhê-lo como candidato, entendeu? Para salvar, às vezes, a própria pele futuramente? Não sei. Mano, a tônica foi essa. E na relação Tarcísio e Bolsonaro, talvez o Tarcísio tendo ido lá para prestar esse depoimento, por mais que tenha sido brevíssimo, pode talvez ter dado uma aliviada, né? Mas a tônica das últimas 2 semanas foi toda a base ali do bolsonarismo militante, já tentando pintar o governador de São Paulo como um grande traidor ou conspirador contra os inimigos, né? Então, isso é um dado que está posto. Mas ele é literalmente testemunha de defesa do Jair Bolsonaro a pedido da defesa. Mas não é suficiente para eles. Não é suficiente para eles. É porque nada é suficiente quando a pessoa está fanatizada e acha que aquela personalidade populista que ele louva está sempre certo e qualquer outro está sempre errado. Isso é muito difícil. Agora, de um ponto de vista eleitoral, na dinâmica política brasileira, o que a gente vê, a gente não pode perder isso de vista, de um ponto de vista histórico, existem 2 grandes forças políticas na história brasileira da redemocratização: o petismo e o antipetismo. O bolsonarismo é só uma fatia do antipetismo, que não ganha eleição sozinho, conseguiu perder pela primeira vez, estando com a caneta da presidência da República na mão. Até a Dilma foi reeleita como presidente da República. O Bolsonaro conseguiu perder... Que preconceito, mano! Mas é verdade. O Bolsonaro conseguiu perder com a caneta na mão. Alguém em sã consciência que olha para o governo do PT, que acha que o Brasil está no rumo errado, vai achar que a melhor aposta para tirar o PT... é apostar no cara que perdeu com a caneta? Pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de autocrítica aí, de consciência de como é a dinâmica política do Brasil. O bolsonarismo pode até estar, do ponto de vista de primeiro turno, mais à frente, mas, obviamente, é o pior candidato para qualquer força antipetista ir para o segundo turno. Bom é você, né? Bom é você. Bom é você. Eu não sou candidato. Bom é você, né? Eu sou jornalista. Bom é você, né? Tô brincando aqui. É rei para não chorar. Sim, cada vez mais, meu amigo e minha amiga, parece que viramos a república dos inquéritos intermináveis, das sentenças com likes. Sim, e claro, esse faroeste de autoritários para tudo que é lado. Mas